E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e tô aqui para te ajudar hoje a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje, já aproveita, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e assim você vai estar recebendo sempre notificação de vídeo novo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre potenciação. Potenciação é uma matéria que aparece muitas vezes no ensino fundamental e volta e meia no ensino médio você vai ser cobrado também se você sabe os conceitos fundamentais da potenciação. O que é potenciação? Na verdade, a potenciação nada mais é do que uma forma mais elegante e econômica de representar uma multiplicação. Vamos ver. Quando você tem uma multiplicação onde todos os fatores são iguais, fatores são os termos da multiplicação, no caso aqui que eu coloquei A vezes A vezes A vezes A, N vezes, um número N de vezes, a gente pode escrever isso de que maneira? Usando uma potência. A gente vai ter esse número que se repete, a gente vai chamar de A, e a quantidade de vezes que ele se repete, a gente vai chamar de N. Então, quer dizer, toda multiplicação em que os fatores são iguais pode ser escrito como uma potenciação. O exemplo que eu botei para vocês aqui, 5 elevado ao cubo. Importante falar sobre isso também. Essa leitura da potência, ela vai de acordo com o que a gente tem aqui nesse número de cima, que a gente vai dar o nome dele de expoente, que é a quantidade de vezes que a base se repete. Então, essa leitura desse expoente, ela vai ter uma leitura especial. Essa leitura vai ser especial. Como assim? Se o expoente for 2, a gente vai chamar de quadrado. Se for 3, cubo. Se for 4, quarta potência. 5, quinta potência. E lá vai fumaça. Então, a gente tem aqui 5 elevado ao cubo. O que é 5 elevado ao cubo? Muita gente confunde e diz que 5 ao cubo é 5 vezes 3. Não. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então o que a gente tem? 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. E esse resultado é o que a gente vai chamar de potência. Então esse é o conceito introdutório que a gente tem aqui de potenciação. E aí a gente tem algumas definições importantes para a gente seguir esse estudo de potência. Primeiro, A elevado a zero. Quando você tem um número diferente de zero elevado a zero, isso sempre vai ser igual a 1. É igual a 1. Sempre. Always. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quando você tem um número, quando essa base está elevada a um expoente negativo, o que vai acontecer? Você vai inverter essa base. Como assim? 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, esse 3 é como se tivesse um 1zinho invisível aqui embaixo dele. Então, o inverso de 3 sobre 1 seria o quê? 1/3. Você não muda o sinal da base, você inverte a base. São coisas diferentes. Então, A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, por quê? Porque 1 sobre 0, pra gente aqui, não existe. Não existe divisão por zero. E quando você tem A elevado a menos N, ou seja, quando o expoente, além de ser negativo, ele também tem um número, você vai inverter essa base, como a gente fez antes, e vai elevar essa base ao expoente N que foi dado aqui. Então, por exemplo, é menos 1/3 elevado a menos 2. O que você vai fazer? Primeiro você vai inverter essa base, sem trocar o sinal, vai ficar menos 3, e aí você vai levar ao quadrado. Menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Depois a gente vai falar sobre as propriedades da potência. Essas propriedades são muito importantes, porque muitas vezes no meio de uma questão, uma matéria que às vezes você pensa que não tem nada a ver, você vai precisar dessas propriedades. Então, vamos fixar isso aqui bem. Quando você tem uma multiplicação de potência que tem a mesma base, você vai conservar essa base e vai somar os expoentes. Você vai somar os expoentes. Só funciona se as bases forem iguais. De modo análogo, né, fazendo o mesmo raciocínio, quando você tem a divisão de potência de mesma base, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Essa é a segunda propriedade que a gente tem de potenciação. E aí a terceira propriedade é a potência de potência. Você tem uma potência, entre parênteses, elevada a um expoente. O que você vai fazer? Você vai manter a base e vai multiplicar esses expoentes. Toma cuidado com um detalhezinho aqui, isso é uma pegadinha que muita gente boa cai. Quando você tem isso daqui, A elevado a M elevado a N, sem parênteses, é diferente disso. Vamos ver por quê. 3 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Você vai fazer, usando a propriedade 3 elevado a quanto? A sexta. Você multiplicou os expoentes. Agora, quando você tem 3 ao quadrado ao cubo sem parênteses, é
como se isso daqui funcionasse isoladamente como uma potência. Então 2 ao cubo é quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então isso daqui vai dar quanto? 3 à oitava. Portanto, atenção, isso é diferente disso. Fica ligado. A quarta propriedade é como se fosse uma distributiva da potência. Você tem o produto de dois fatores, né? Você tem dois fatores aqui e um expoente que vai ser distribuído para cada um desses fatores. Então você vai ter A elevado a M vezes B elevado a M. E usando o mesmo raciocínio, só que agora para uma divisão. Você vai ter essa distributiva aqui desse expoente, vai ficar A elevado a M sobre B elevado a M, com a condição de que B é diferente de zero, pelo que a gente viu ali antes. A gente não pode ter divisão por zero, então o denominador de uma fração não pode ser zero. E aí a gente vem para uma potência, que é a potência de base 10, que é uma potência mágica pra gente. É tipo uma bruxariazinha, porque é muito importante, é muito interessante o que acontece quando a gente tem uma potência que a base é 10. Isso ajuda a gente muito para resolver exercício. Preste atenção. 10 elevado a zero, como a gente viu, todo número elevado a zero é igual a 1. É igual a 1. Então 10 elevado a zero dá 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 10 elevado a 1 dá 10. 10 ao quadrado, 10 vezes 10. Então a gente vai ter 100. Qual é a observação que a gente tira disso daqui? Preste atenção. Quando o expoente era 0, eu não tinha nenhum zero ao lado do algarismo 1. Quando o expoente era 1, eu tinha um zero depois do algarismo 1. Quando eu tenho o expoente 2, eu tenho 2 zeros. Não é bruxaria, é matemática. Então quando a base for 10 e o expoente for n, um número natural qualquer, você vai ter o algarismo 1 seguido de n zeros. N zeros. Ou seja, isso funciona sempre pra gente quando a base for 10. Galera, beleza? Até aqui, esse conceito tá entendido? Agora eu vou fazer com vocês a aplicação de uma questão que caiu no Cefetec, que hoje em dia é chamado de FRJ. Antes o concurso era chamado de Cefetec, agora mudou de nome. Então vamos fazer uma questão do Cefetec que envolve alguns desses conceitos que a gente batalhou aqui para ver se você tá ligado, se você conseguiu pegar o que a gente falou aqui. Galera, é o seguinte, a questão do Cefetec dizia o seguinte: calcule o valor de K para que a metade de 2 elevado a 31 vezes 4 elevado a 50 seja 4 elevado a 5K. Primeiro, esse enunciado parece um pouco confuso, então a gente tem que tentar passar desse português para uma linguagem matemática, para ver o que a gente consegue fazer. Quando ele fala, calcule o valor de K para que a metade disso, o que é metade de um número? A metade de um número é dividir esse número por 2. Então o que a gente tem? Eu vou pegar esse cara aqui, 2 elevado a 31 vezes 4 elevado a 50 e vou dividir por 2. Isso tem que ser igual a 4 elevado a 5K. Só que aí a gente tem um problema. Vamos pensar aqui. Esse é o momento que você pode dar uma paradinha aí, dar um stop no vídeo, para você pensar o que você faria se isso caísse na sua prova. Agora que você já pensou, a gente vai começar a usar algumas bruxariazinhas aqui, daquilo que a gente estudou, para matar essa questão. O aluno mais atento vai perceber que essas bases aqui são diferentes. Essa base é diferente dessa, isso daqui é diferente de 2, diferente de 4. Então, seria interessante a gente passar todo mundo por uma mesma base, porque a gente poderia usar as propriedades que a gente estudou no início da aula de hoje. O que é 4 se eu quiser escrever na base 2? 4 na base 2 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. Excelente. Então, eu vou manter 2 elevado a 31 vezes 2 ao quadrado, que é o 4, elevado a 50. Tudo isso sobre 2. E posso fazer a mesma coisa aqui com esse 4. O que é o 4? 2 ao quadrado elevado a 5K. Aí agora eu vou começar a usar as propriedades que a gente estudou. Aqui a gente tem a propriedade 3, que fala sobre potência de potência. Eu vou conservar a base e vou fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Então eu tenho 2 elevado a 31 vezes 2 elevado a 2 vezes 50, 100. Tudo sobre 2. E aqui, usando novamente a propriedade 3, eu vou manter a base, que é 2, e multiplicando os expoentes eu tenho o quê? 10K. Nessa linha aqui, a gente pode usar a primeira propriedade, que dizia o quê? Na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 131 sobre 2. E isso é igual a 2 elevado a 10K. Já está começando a aparecer uma coisa interessante pra gente aqui. O aluno mais atento já está com um sorrisinho aí no canto de boca, porque ele já percebeu que essa daqui nada mais é do que a propriedade
de 2, já que a fração é uma divisão. Então a gente tem aqui a divisão de potência de mesma base. Eu vou manter a base, vou representar para vocês aqui como uma divisão, que vai ficar mais tranquilo para vocês enxergarem. Eu vou fazer o quê? Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Mas, Brunão, aquele 2 ali não tem expoente. Tem sim. Sempre que um número não tem expoente, na verdade o expoente dele é 1. Então a gente pode representar aqui como expoente 1. Agora, a gente sabe que vai dar isso daqui, 2 elevado a 130, é igual a 2 elevado a 10k. Já estamos na cara do gol. Porque para que essas duas potências sejam iguais, já que as bases são iguais, basta eu analisar o quê? Os expoentes. Perfeito. Então eu sei que 10k tem que ser igual a 130. Resolvendo essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, a gente sabe que o k é 130 dividido por 10, k igual a 13. Poupou, mortinha. Essa já foi. Gente, valeu! Conseguiram entender a base de potenciação? Viram a importância da gente saber as propriedades da potenciação para conseguir matar uma questão considerada de nível médio para difícil naquela época do concurso? Então, é muito importante essa matéria para vocês que vão seguir aí o estudo não só no fundamental como no médio, e espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí a tirarem algumas das dúvidas sobre esse conteúdo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o likezinho aí, deixa no comentário. E uma coisa também que eu esqueci de falar lá no início da aula, sempre que eu explico essa matéria no 6º ano, sempre tem um aluno pelo menos na turma que pergunta: por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Se você também tem essa curiosidade, deixa aí no comentário que em um outro vídeo a gente pode falar sobre esse tipo de coisa, essas demonstraçõezinhas que a gente não costuma ver em sala de aula. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês aí, continue acompanhando o canal e tamo junto. Valeu!